Fala aí, seu menino, estamos aqui para mais um vídeo. Não trouxe meu fone de ouvido hoje, então espero que vocês estejam me ouvindo. Espero que eu apertei no botão aqui sem querer. Enfim, espero que vocês estejam me ouvindo. Hoje é sábado, amanhã eu tô de folga, domingo, né? Tive que pagar algumas horas aqui durante a semana para folgar no domingo, mas faz parte, né? CLT é isso mesmo, tá entendendo? É trabalho e é trabalhar como se fosse viver para sempre e rezar como se fosse morrer amanhã, né? Essa é o dilema, né? É a ladainha do CLT, digamos assim, né? Então vamos lá, o vídeo de hoje é para falar sobre Bitcoin, Fiat, cesta básica, né? E como os grandes mercados, né? As grandes empresas estão acumulando Bitcoin de forma estratosférica, né? Em grande escala, né? Por que eu tô falando isso, né? Espero que dê tempo, são meio de 45, uma hora eu tenho que voltar no trabalho. Hoje é o último dia do mês praticamente, né? Pelo menos é o último dia que eu trabalho, porque amanhã eu tô de folga, amanhã é 31. Então o que acontece? Hoje a empresa que eu trabalho aqui, ela fornece uma cesta básica, né, completa, para as pessoas que trabalharam o mês inteiro de forma assídua, né? Ou seja, não tiveram falta, não levaram atestado, né? Não receberam nenhuma advertência por motivo disciplinar, enfim. E em vez de dar o dinheiro para a pessoa comprar a cesta básica, né, a empresa teve a ideia de dar todo o material, né? Por que ela faz isso, né? Porque inicialmente, quando a empresa abriu, ela fazia isso, ela dava o dinheiro, né? Mas a gente vê que ela começou a perceber que isso não era o suficiente para atrair mão de obra, né? Para atrair trabalhadores, né? Atrair capital humano. As pessoas não estavam vindo, né? Não queriam trabalhar na empresa simplesmente porque a empresa dava essa bonificação, né? E por que a empresa mudou? Deixou de dar o dinheiro e passou a dar a mercadoria, né? E a partir do momento que ela mudou essa estratégia dela, mais pessoas começaram a vir, né, procurar a oferta de emprego, a vaga de emprego que ela oferecia, né? Justamente porque existe no subconsciente, né, esse estímulo, né? Até as bactérias reagem a estímulos, né? O ser humano não é diferente, né? Esse estímulo de perceber, né, o ser humano percebe, mesmo que de forma inconsciente, essa desvalorização da economia, né? A gente vê hoje, se você recebe como bonificação R$100 hoje, né, em uma empresa, a gente sabe que R$100 hoje não compra nada. Eu vi ontem, deixa eu olhar as horas aqui, que já tá quase na hora de bater meu ponto, né? Eu vi ontem um vídeo no YouTube mostrando o valor das coisas nos anos 90, né? E assim que mudou pro plano real, né? E o que acontece? A gente vê que houve uma desvalorização gigantesca da nossa moeda, né? Perdemos o poder de compra, né? Tudo bem que o salário era baixo, né? Mas o salário era baixo, mas as coisas também eram baixas, né? Com R$10 você praticamente fazia a feira, né? E outra, a moeda, ela não perdeu o valor na mesma proporção que o salário aumentou. E sim, justamente ao contrário, né? As coisas foram inflacionando à medida que o salário não foi acompanhando, o salário mínimo do brasileiro não foi acompanhando, né? A moeda, o poder de compra não foi acompanhando essa hiperinflação, né? Que os produtos que a gente compra hoje no supermercado, enfim, né? Que vem na cesta básica, né? Essa inflação, né, do mercado brasileiro, né? Então o poder de compra do brasileiro, ele não se seguiu essa tendência também, né? Nós acabamos perdendo o poder de compra, entendeu? E aí é onde entra o Bitcoin, né? A gente sabe que a tendência, se eu guardar, vamos, sei lá, eu ganho uma bonificação aqui da empresa, R$50. Se eu deixar esses R$50 lá no banco, esses R$50, daqui a um mês eles não vão comprar as mesmas coisas que eles compram hoje, né? Aqui nesse mês, né? No mês anterior. Daí a ideia, né? De você, né, no caso eu, não é dica aqui pra ninguém, mas eu faço isso, de preferir acumular uma reserva de valor em um ativo mais sólido, mais robusto, né? Onde ele é mais escasso e a gente percebe, né, pelo jeito como ele está se mostrando dentro do mercado, que vai só se valorizando, cara, que é o Bitcoin, entendendo? Hoje ainda dá tempo de você fazer hold de Bitcoin, de você ter, de um indivíduo ter uma reserva de Bitcoin, né? Por que eu falo isso, né? Não é tarde ainda, né? Mesmo assim, dificilmente eu vou ter um Bitcoin, né? Porque eu perdi a primeira onda do Bitcoin, né? Mas a segunda onda do Bitcoin, entendendo? É agora, né? Nós já estamos vivendo a era dos satoshis, né? Porque dificilmente eu vou conseguir ter um Bitcoin, né, inteiro, né? Porque a gente sabe que o Bitcoin, agora pra gente que mora aqui no Brasil, é quase assim impossível de você ter um, né? Mesmo ele estando abaixo dos R$600 mil, mas ainda assim é um valor alto, né? Pra gente que ganha o salário mínimo, então a gente tá vivendo a era dos satoshis, né? E depois vem a era dos 1000 satoshis, né? Onde você vai fracionando cada vez mais, né, as camadas do Bitcoin, entendeu? E aí o que acontece, né? Menos de 1% da população mundial possui tanto Bitcoins quanto Satoshis, né? Então não é ainda
tarde, ainda não é tarde, né? Para aqueles indivíduos que querem construir uma reserva, né? Querem, sei lá, deixar um legado, querem se precaver por um possível colapso financeiro, inflação, enfim. E lembre-se, né? Esse é o que eu sempre falo aqui. Bitcoin em corretora, os bitcoins em corretoras não são seus, né? Da mesma forma que o dinheiro no banco não é seu, tá entendendo? Ali, o que você tem é só uma espécie de representação dos seus ativos, né? Ou do seu dinheiro que está ali sobre a custódia ou de uma corretora de criptomoedas ou então sob a custódia de um banco, né? O dinheiro que é seu é o dinheiro que você tem ele no seu poder, né? No caso, óbvio, com o dinheiro em espécie é muito mais fácil você deixar no banco, né, cara? Mas a gente sabe o que aconteceu aqui no Brasil nos anos anteriores, né? Na década de 90, começo dos anos 90 lá, governo Collor, né? Simplesmente do nada, do dia pra noite, né? Confiscou todo o dinheiro da galera lá que guardava na poupança e até hoje ninguém nunca viu esse dinheiro, né, cara? Muita gente ficou assim desamparada, né? Simplesmente perdeu o dinheiro. Enfim, terceirizar a responsabilidade da sua vida financeira pra mim é sempre um risco, né? Então eu sempre aconselho a pessoa a fazer autocustódia. Cara, é muito fácil fazer autocustódia. Eu acho que eu tô pra fazer um vídeo aqui mostrando como é que faz isso. Você pode abrir uma carteira na Blue Wallet agora, tá entendendo? E enviar bitcoins de onde você tá aí pra uma pessoa lá em Dubai, em qualquer lugar do mundo, entendeu? É muito fácil. Esses bitcoins, quando você faz autocustódia, bitcoins satoshis, né? Esses satoshis, né? Esses satoshis, eles realmente são seus, né? Esses que você faz autocustódia, tem a peça phrase e ninguém pode lhe tomar, cara. Tá entendendo? As grandes empresas, né? Eu fiquei sabendo que essa empresa que eu tô trabalhando também está acumulando Bitcoin, né? Não sei quanto, não deu pra ver. Tava pesquisa procurando empresas e acabei encontrando ela lá. Que surpresa minha. Então, cara, se as grandes empresas, né? Elas estão acumulando Bitcoin, né? De forma assim, em uma escala que a gente até é difícil até de imaginar, porque a gente não concebe, né? Nós que ganhamos um salário mínimo, é difícil o indivíduo imaginar a quantidade de dinheiro que é investido, né, para comprar bitcoins, né? Agora imagina nós, os indivíduos, né? Se os grandes estão fazendo isso, né, por que nós temos que ficar de fora, né? E a gente sabe que no futuro, quem tiver um ativo mais sólido, né, para negociar e conseguir mais investimentos, seja em fiat ou seja em criptomoedas, né, aqueles que tiverem mais ativos são os que irão dar as cartas do jogo financeiro, né? E como a gente sabe, né, assim como os Estados Unidos, ele dita as regras geopolíticas do mundo, né? Pelo menos fica ali pau a pau com a China, né? A China ainda continua negociando em dólar ainda, querendo ou não, né? Então os Estados Unidos ainda é a potência econômica do mundo. Então quem detém o controle financeiro, né? Quem detém o controle dos ativos do mundo inteiro, tá entendendo? Detém o poder do mundo, tá? Então é a mesma coisa, assim, o Bitcoin tende para isso, né? Provavelmente nós não vamos ver isso acontecer, né? O Bitcoin se tornar uma moeda oficial, tá entendendo? Do mundo inteiro. Mas assim, algo que você pode deixar para suas gerações, né, cara? Eu tenho filhos, então, sabe, é um legado. O Bitcoin, ele muda até a concepção histórica do indivíduo, né? E você para de pensar num curto prazo e começa a pensar de uma forma mais universal a longo prazo, né? Mas enfim, né, o Bitcoin ele não vem para resolver só essa questão financeira, né? Ele vem para modificar toda uma perspectiva de vida do indivíduo humano mesmo, tá entendendo? Então pense nisso, né? Se as grandes empresas, né, estão acumulando Bitcoin, porque o indivíduo, né, a pessoa física, né, não PJ, não pode acumular, né, não deve acumular, tá entendendo? E quanto o seu dinheiro está valendo hoje, quanto ele valia antes, né? No passado, ele valia mais ou ele vale mais agora, tá entendendo? Então, lembre-se, fazer hold de Bitcoin nunca é uma causa perdida, beleza? Então espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco eu vou pegar minha cesta, amanhã eu vou descansar, vou dar uma corrida amanhã, que eu vou treinar para uma corrida que eu vou fazer lá na USP. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, abraço seu amigo da vizinhança. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Até a próxima aí, falou!